Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que tenhamos momentos agradáveis, serenos, de boas reflexões, à luz do Evangelho de Jesus e de nossa doutrina consoladora. Esta palestra deveria estar sendo feita de modo presencial, fisicamente, eu digo, no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo. Porém, em função do momento que vivemos, a estamos fazendo aqui de modo virtual, porém com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, e estamos juntos, entrelaçados por boas energias e pelo amor. Nós temos adotado, em conjunto com a direção desta casa, a apresentação de exposições na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos conversar hoje, vamos iniciar as instruções dos Espíritos, constantes no capítulo 12, capítulo esse que tem por título Amai os vossos inimigos. Tarefa tranquila, muito fácil, né? É um dos ensinos de Jesus no magnífico Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. E nós vamos abordar os itens 9 e 10, tratando de dois temas bastante delicados, para a gente refletir bastante. A vingança e o ódio. Eita, a vingança e o ódio. Queridos irmãos, atravessamos um momento de grandes transformações estruturais em todas as áreas, na tecnologia, nas relações sociais, e tudo isso convivendo com muitas dificuldades em função da maior pandemia planetária dos últimos 100 anos. Planetária. Todo o planeta está atingido por essa pandemia, o coronavírus. São milhões de mortos, alto nível de desemprego, dificuldades muitas e consequências de toda sorte. Além, é claro, de estarmos vivenciando a fase final da transição planetária, em que a Terra migrará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E sabemos que esses momentos são, de fato, muito turbulentos. Isso tudo não é pouca coisa. Natural que o nível de estresse, de ansiedade, de medo, de grandes inquietações vem gerando impactos generalizados sobre as pessoas. Não há quem não seja atingido por esse processo. Situação que causa muitos constrangimentos íntimos, emocionais, e traz um crescimento acelerado das crises de depressão e outros desequilíbrios emocionais. Se não bastasse tudo isso, no Brasil a gente vive uma absurda polarização nas questões da política governamental. Polarização política. O país se encontra cristalizado numa postura de nós e eles, gerando ainda mais estresse, ofensas, agressões, chegando até mesmo ao rompimento de relações. Uma das causas dessas infelizes situações, eu digo relacionada com essa polarização, é o fanatismo. O fanatismo é a cega e obstinada obediência a uma ideia, uma ideologia, uma crença sem análise dos fatos, sem raciocínio lógico, pois
o fanatismo parte de uma ideia e uma posição fixa, pré-concebida e inegociável. Inegociável. E por parte do fanático, aquele que se deixa levar pelo fanatismo, o entendimento, a convivência sem brigas, só é possível se o outro, seu interlocutor, se curvar àquelas ideias pré-concebidas. O fanatismo, além de promover dissabores, desentendimentos, mágoas, rancores, ódios, vinganças, e vai por aí, às vezes chegam a promover a violência, até mesmo mortes. Volta e meia a gente tem notícias dessa natureza. Enfim, juntando tudo isso, estamos efetivamente vivenciando um período muito difícil, turbulento, e as pessoas estão em crise. As famílias também, e, consequentemente, a sociedade como um todo vive uma grande crise. E nesse triste contexto, são muitos rancores, ressentimentos, os ódios e os desejos de vingança. Se não bastasse, como sabemos, mesmo em tempos que não são tão tensos como os atuais, a sociedade é repleta de valentões, não é? Aqueles que dizem que não levam desaforo para casa, de que comigo bateu, levou. Ah, porque ele tem um gênio forte, ele ou ela. É uma questão de ponto de honra, do orgulho ferido, da não aceitação da opinião contrária. E por incrível que possa parecer, ainda hoje tem muita gente que defende a pena de morte, a liberação de armas e vai por aí. Não agir desta forma, com essa violência, não levar desaforo para casa, etc., é visto por muita gente como uma espécie de covardia. Aquele que não age assim é um covarde, um fraco, ou até mesmo não tem personalidade. O fato é que, como muitos, não conseguem controlar-se, educar seus sentimentos, passando por cima, superando as mágoas, os rancores, os ódios, passam a alimentar desejos de vingança. E tristemente as pessoas trabalham, se dedicam, gastam uma enorme energia para retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o mal. O resultado é visível. Uma enorme tensão no ar, os nervos à flor da pele, como se diz, a violência aumentando, as prisões cheias, famílias destroçadas e vai por aí. Já basta a horrível situação que vivemos, essas questões da pandemia, tanto sofrimento, desemprego, crises. Não pioremos as coisas, não é? Oh, meu Deus! Como diz Jesus, a cada dia basta o seu mal. Para que a gente vai piorar as coisas? E assim é urgente, necessário refletirmos sobre tudo isso, analisarmos esse contexto, como estamos fazendo aqui agora, e não nos permitirmos ser envolvidos por essa teia de sentimentos infelizes que só nos prejudicam. Só nos prejudicam. A doutrina espírita sempre traz uma visão lúcida, coerente, raciocinada sobre todas as situações. Dizemos isso sem nenhuma pretensão, mas é um fato. Uma vez que a doutrina espírita tem um olhar para a imortalidade do espírito.
imortalidade do espírito, tem um olhar para a eternidade e, claro, para a divina lei de causa e efeito. Assim, parece-nos oportuno falarmos sobre o ódio e a vingança. Em nossos relacionamentos, diante das diferenças que nos caracterizam, é claro, diferenças que influem na nossa rota evolutiva, é natural que muitas questões, situações, que a gente muitas vezes se encontrem em lado oposto a outra pessoa. Isso é até saudável. A unanimidade é burra. É bom haver a discussão, pontos de vista que podemos crescer juntos. Mas o adversário, aquele que pensa diferente de nós, não precisa ser necessariamente um inimigo. Apenas por não comungar com nossas posturas, nossas ideias, nossos ideais. Porém, infelizmente, ainda há muita falta de respeito, muita truculência e violência. Todos temos naturalmente o direito de expressar, de lutar pelos nossos ideais, pelos nossos pontos de vista, mas sem que isso justifique ações impositivas, desrespeitosas, agressivas, intolerantes. Observando esses comportamentos belicosos, mesmo daqueles que se dizem cristãos, observem, tem muita gente que se diz cristão que é afeito a coisas assim impressionantes. Como falamos agora há pouco, pena de morte, uso de armas, etc., né? Mesmo assim, concluímos que ainda estamos longe de entender e vivenciar as lições de Jesus. O nobre espírito Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, trouxe-nos um livro espetacular, chamado Amor, Imbatível Amor. E no capítulo 49, Joana denominou essa lição de sede de vingança. Ela diz assim, sede de vingança. O comportamento paranoico gera uma gama de aflições perturbadoras de grande densidade, alienando o paciente, ela é paranoico e paciente, alienando o paciente que perde relativamente o contato com a realidade objetiva, deambulando pelos dédalos da insensatez, sente-se acuado pelos conflitos, que transfere de responsabilidade, sempre acusando as demais pessoas de não o entenderem, de o perseguirem, empurrando-o para o insucesso e a infelicidade. O culpado é sempre o outro, né? O responsável pelos nossos males, pelas nossas dificuldades, é sempre o outro, a transferência de responsabilidade. Vamos então trazer aqui algumas partes da mensagem chamada A Vingança, trazida pelo espírito Júlio Olivier, no item 9 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Júlio Olivier Espírito trouxe essa mensagem em Paris, no ano de 1862. Diz o nobre espírito: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Otimista, o nobre espírito Júlio Olivier, que entendia ele lá em meados do século XIX, que brevemente esses costumes bárbaros como a vingança iriam desaparecer. A vingança é como o duelo um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens.
derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, cujos guantes é rigor, cujo rigor se debatia a humanidade no começo da era cristã. Ele se refere aos hábitos do início da era cristã. Razão por que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Indício certo, aquele que se vinga, que pensa em vingança, indício certo do estado de atraso dos homens. E aqui, em particular, a gente gostaria de comentar o seguinte, que muitos de nós sentem uma estranha sensação quando alguém de quem não gostamos ou com quem nos desentendemos sofre dificuldades. Às vezes a pessoa não vai realizar uma vingança cruel, violenta, mas tem um certo prazer das dificuldades com que o outro se depara. A partir dessa nobre instrução do Espírito, de que a vingança é um índice seguro da nossa inferioridade moral e espiritual, a gente tem que parar para pensar, não é? Refletir e trabalhar para educar os nossos sentimentos, buscando o quê? O perdão das ofensas e afastando quaisquer desejos de vingança do nosso coração. E, claro, também da satisfação das dificuldades que o outro passe. Continua Olivier. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento, a vingança, deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame, espírita. Em outras palavras, se você diz que é espírita, nem pense nessas coisas de vingança. Elimina isso do seu sentimento. Ele diz, vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos. E que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Eita! Diz, aquele que se nega a perdoar não é espírita nem cristão. É o Espírito que está falando. A vingança, ele continua, é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiros assíduas a falsidade e a baixeza. Eita! Significa ausência de dignidade, um comportamento vil. Aquele que se entrega a essa fatal, olha isso, e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão volumando pelo caminho. Em consequência, estamos tudo na mensagem do Espírito, né? Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar, aquele que chega num grupo assim, fica espantado de dar com semblantes frios, as pessoas estão com o pé atrás, em vez das fisionomias amigas que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar
que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Ele diz: todo espírita que ainda hoje, lá em 1862, agora a gente está muito melhor, né? Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. A principal máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E o nobre espírito conclui: mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Puxou a orelha de nós espíritas, né? A gente não tem o direito nesse sentido. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas ele diz que aquele que se diz espírita, cristão, nem deve pensar em vingança. E a gente pode dizer, sem nenhuma pretensão de adicionar nada à mensagem do nobre espírito, a gente pode dizer que muitas pessoas ainda entendem que a tolerância, a indulgência seriam demonstrações de fraqueza ou de covardia, como falamos agora há pouco. Lembremos Jesus quando diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois possuirão a terra. Desencorajar a vingança não significa ser conivente com o mal, não é isso. São coisas diferentes. Amigos, a vingança é uma ladeira fácil de descer. É fácil a gente ir por esse caminho. O perdão é uma ladeira difícil de subir, mas o perdão é o que está alinhado com Deus. O perdão liberta, vejam bem, o perdão liberta tanto o ofendido quanto o agressor e promove a paz e a alegria aos corações. Já a vingança, como vimos, é um forte indicativo de atraso moral. Porque realmente fortes são aqueles que conseguem conter-se diante de uma agressão. O valente mesmo perdoa na hora, já que a verdadeira fortaleza está nas almas que não se descontrolam quando são ofendidas, se mantêm serenas. Quando nos vem à mente o sentimento de vingança, é porque já estamos sendo movidos pelo ódio. E quem odeia fere a si mesmo em primeiro lugar. Vamos trazer aqui algumas partes da mensagem O Ódio, item 10 do capítulo 12. Mensagem essa trazida pelo nobre espírito Fénelon, na cidade de Bordeaux, ano 1861. Diz Fénelon: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar como modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente este sacrifício de amar os que nos ultrajam, os que nos perseguem,
esse sacrifício é os que vos torna superiores a eles, moralmente falando. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Verdade, né? Você estaria no mesmo nível, na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. O espírito Fénelon diz saber, por experiência própria, ele relatando lá em 1861, por experiência própria, vivida numa última encarnação, numa encarnação anterior, que amar aqueles que nos odeiam é, de fato, uma prova das mais difíceis. Imagina o que ele deve ter passado, como todos nós. Mas lembra que Deus, que a tudo vê, pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Nada na lei de Deus passa impune, não é? E Fénelon conclui sua mensagem dizendo: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus. O amor aproxima a criatura de Deus e o ódio o distancia dele. Assim, deixar-se envolver pela mágoa, pelo rancor, é como se você tomasse uma dose de veneno esperando que o outro morra. Imagina, você está com raiva, com ódio, não é? Rancor. Aí você faz o seguinte, pega um carvão em brasa para atirar no outro. Quem vai se queimar primeiro? É o veneno, o ódio. Dessa forma, estejamos atentos aos seguintes sentimentos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Sentimentos esses que, se não forem debelados, transformados, eliminados, logo de início, quando eles aparecem, não é? Porque a gente recebe também muita influência dos obsessores. Se eles não forem debelados logo de cara, esses sentimentos poderão permitir a sua transformação em ódio, com as suas funestas e tristes consequências. Vamos lá. Se você é daquele tipo que está sempre esperando o pior da vida, sabe os pessimistas, tudo está ruim, você é uma presa fácil do ódio. Você não, porque você é espírita, né? Está no outro nível. Estou falando das outras pessoas comuns, não de nós. Brincadeira, estou sendo irônico. Porém, se os seus olhos forem bons, eu amo essa expressão, se os seus olhos forem bons, se você procurar ver o lado bom da vida, em vez desse pessimismo permanente, não é? Se você entender no seu coração que tem muito mais a agradecer do que reclamar, do que se queixar, sua vida será melhor. Pois cada um colhe o que planta. E nossa vida é o espelho dos nossos pensamentos e sentimentos. Uma pessoa pessimista, queixosa, é infeliz. Outro aspecto que deve ser refletido, eliminado, se você tem uma baixa autoestima, é hora de se analisar intimamente, com calma, com serenidade, hora de olhar para dentro de si, avaliar, perceber o que está acontecendo, o que está errado, principalmente o que acontece conosco mesmo, e começar a trabalhar, a exercitar para revisar os pensamentos e as posturas. Sim, exercitar. Praticar as boas virtudes, revisar posturas, pensamentos, é igual a gente iniciar o desenvolvimento de uma atividade física, um exercício físico. Você deseja começar a correr, mas não tem nenhum preparo. Você começa caminhando um pouquinho, 15 minutos, depois 20, meia hora.
dali a um tempo você vai estar andando mais rápido e assim vai. Exercitar esta prática, vigiar-se. Precisamos gostar de nós mesmos. É necessário que a gente goste de nós mesmos para que a gente possa gostar do outro, para que a gente tenha condições de receber esse amor de volta, essas boas energias. Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente começar a exercitar isso, não é? Tudo à nossa volta começa a melhorar. Tenho certeza disso. Certeza. Tenha bons olhos para o mundo. Outro aspecto é o seguinte: evite a postura de competição permanente com os outros. Competição, em todos os sentidos. Isso faz com que as pessoas fiquem sempre com o pé atrás com você, né? E começa a não haver prazer de estar junto, de conviver. Esse pé de guerra constante gera constrangimentos e as pessoas se afastam. Outro aspecto, muitos exageram na questão da confiança, desconfiando de tudo e de todos. Já viram pessoas que não confiam em ninguém, está sempre, desconfia. A vida nesse clima permanente de desconfiança é pesada, difícil e gera uma visão odiosa do mundo e das pessoas. Eu não confio em nada, em ninguém, como pode isso? É verdade que tem muita gente que não merece confiança, mas tem muita gente boa também. Permita-se. Entendo que é melhor, a princípio, confiar, dar um voto de confiança até que o outro prove o contrário. Aí você muda a sua postura. Mas, a princípio, dá uma chance, dá uma oportunidade. Também tem as pessoas perfeccionistas, não é? Que são rígidas, inflexíveis consigo mesmas e com os outros. Buscar a melhoria das coisas, com certeza, é evolução, melhorar-se, é louvável. É até mesmo uma necessidade, uma obrigação de cada um. Afinal de contas, é para isso que a gente encarnou, para se melhorar. Mas essa busca, essa exigência conosco mesmo e com os outros não pode ser exagerada. Exagerada no sentido de exigir mais de si e dos outros do que é possível realizar. Cada um tem o seu ritmo, a sua competência, a sua capacidade, o seu equilíbrio, a sua boa vontade. Isso é individual. É necessário tratar desse assunto com bom senso, com equilíbrio, com serenidade. Sem falar, é claro, que a gente não pode, não deve violentar o livre-arbítrio dos outros, exigindo que as pessoas ajam como a gente gostaria. Outro importante fator que pode gerar mal-estar e até mesmo ódio é expor as pessoas ao ridículo. Mesmo muitos de nós, eu mesmo já passei por isso, já me vi fazendo isso, a gente em brincadeira, né, acaba expondo a pessoa, o outro, e faz com que a pessoa se sinta envergonhada publicamente. Aquelas brincadeiras de mau gosto, o bullying. Cuidemos das nossas crianças para que não ajam dessa maneira. O bullying. Pois, além de ser uma postura infeliz, aquele nosso irmão ou nossa irmã com o qual estamos fazendo uma brincadeira de mau gosto pode estar passando por dificuldades íntimas que a gente sequer imagina. De novo, Joana de Ângeles, lá no livro Amor, Imbatível Amor, no item Sede de Vingança, ela diz assim:
A sede de vingança é lamentável conduta espiritual que termina por afligir aquele que a vitaliza interiormente. Lamentável conduta espiritual. Cabe ao indivíduo envidar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior que lhe constitui motivo de demoradas angústias. E ela continua, a aparente alegria, vejam bem isso, a aparente alegria, resultado daquela satisfação por sentir-se vingado, logo se transforma em profunda frustração. Ninguém fica feliz por ter se vingado. É só uma alegria momentânea, depois, como diz Joana, se transforma em profunda frustração. Todo esforço de educação pessoal em superar as más inclinações constitui terapia valiosa para a saúde integral. Terapia valiosa para a saúde integral, ela se refere à saúde do espírito e à saúde do corpo físico. Ninguém ignora a pandemia, digamos, das doenças psicossomáticas, em que os nossos pensamentos, sentimentos infelizes, mágoas, rancores, produzem as mais variadas e graves enfermidades. Também Joana, em outra obra, no livro Celeiro de Bênçãos, a gente está caminhando para o final, Celeiro de Bênçãos, no capítulo Anti-Ofensas, diz a nobre orientadora, não desguarida a ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturba e revidas, és semelhante a ele. Se te ferem e não revidas, estás melhor situado que ele. Não revidar, você está numa condição melhor. Se te ofendem e perdoas, esquecendo a ofensa, enquanto aquele cai, levantas-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele. Olha o que diz Joana. O diamante na lama não deixa de manter o valor que lhe é próprio. O diamante continua sendo um diamante mesmo na lama. E a estrela que reflete no lodo mantém o mesmo brilho que possui quando rutilando na placidez da água cristalina. Independente de que onde vá, o brilho é o mesmo. Não te agastes, portanto, com as ofensas que te cheguem. Se permaneces íntegro, não te atingirão. É uma questão de sintonia, né? De plano vibratório. Se você não se deixa levar pelas ofensas, elas não vão te atingir. Segue adiante, haja o que haja, haja o que hajar. Segue adiante, considerado ou não certo de que todo ofendido de hoje resgata as ofensas que ontem praticou. Lei de causa e efeito, não é? E ela conclui, bem-aventurado, pois, quando ofendido e perseguido, pois o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito. E a gente diz, não perdoar é manter-se prisioneiro a quem direcionamos o nosso ódio. São algemas, não é? Você fica prisioneiro ou constantemente pensando naquela pessoa, né? O ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão. Tem aquele ditado popular, não é? Que a vingança é um prato que se come frio. Portanto, prato que se come frio não é muito saboroso a vingança. Pois nunca vi ninguém continuar feliz
após ter se vingado. Falamos isso agora há pouco. O melhor é modificarmos nosso paladar e saborear o prato do perdão, da compreensão, que acreditem, é um prato muito mais saboroso que aquele prato frio da vingança. É mais saboroso e quente, pois aquece a alma. Assim, remover dos nossos corações os sentimentos menores, infelizes, é fundamental para o nosso progresso espiritual. O caminho, amigos, é trabalhar para mudar, substituir pensamentos infelizes, ter bons olhos, absorver energias saudáveis, cultivar o hábito constante da oração e da leitura edificante, desenvolver, exercitar, como falamos há pouco, exercitar sentimentos nobres, nos aproximam dos bons espíritos, dos bons fluidos, a gente aure bons fluidos, edificando uma estrutura de amor e solidariedade e progresso, estrutura que nos ampara e nos sustenta nos momentos difíceis. Pensemos nisso. Muito obrigado pela paciência, paz e luz a todos.